Bom dia! Fala pessoal do nosso programa matinal Café com Amaro. Confesso que eu estou muito feliz. Começando essa semana, depois de ontem à noite, um movimento intenso ontem à noite, onde a gente abriu, foram abertas as inscrições do novo treinamento exclusivo para mulheres. Gente, muito trabalho ontem à noite, hein? Muito trabalho ontem à noite, mas valeu a pena, gente. Quase todas as vagas aí completas, a gente tem aí meia dúzia de vagas. Muita gente já, a gente tem já quase 20 mulheres junto com a gente, do nosso time, do nosso grupo, né? Um bom dia para todo mundo. Fala, Fê. Deixa eu colocar aqui. E o Café com Amaro continua, meu povo. O Café com Amaro continua. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder falar um pouco. O que a gente vai falar hoje, né? Gravação hoje. Começando aí mais um dia. Bora gravar. Bora gravar. Estamos ao vivo. Essa semana, deixa eu colocar aqui para vocês, rapidinho. Olha só, meu povo. Deixa eu baixar aqui. Aí, vocês me dão um toque aí se tá muito alto o volume aí da musiquinha, tá? Olha só. Mudanças pessoais. Escreve aí staff, meu time, escreve aí caixa alta, mudanças pessoais. Essa semana eu divulguei nas redes já. A gente vai falar sobre mudanças. Esse conteúdo do café vai ajudar muito quem já está no treinamento. Tá? Vai ajudar muito quem está no treinamento. Quem não está vai poder absorver esse conteúdo aí. Essa semana a gente vai trabalhar exclusivamente com o tema de mudanças. Então a gente vai falar de mudanças pessoais, mudanças profissionais, mudanças na parte afetiva, mudanças na parte emocional, mudanças na parte sexual. Então esta semana, valeu Mê, tamo junto, vi você lá, viu? Coloquei aqui, isso, fixar, vi você lá, a Fê também tava aí, não sei se ela tá ou ela foi embora, a Fernanda também tava na área, né? Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar de mudanças pessoais. Começando mais uma semana. Eu não sei de que forma, assim de verdade, né? Eu não sei de que forma que você começa a sua semana, como que você... Bom dia, Gi! O Jonathan também tá na área, a Dani também tá na área, tamo junto. Eu não sei assim exatamente de que forma você começa a sua semana. É a última semana do mês, muita gente vai se arrastando aí para tentar virar o mês e começar um novo ciclo, mas deixa eu falar com você aqui. Essa semana vai ser estratégica, como eu disse, para quem está dentro do treinamento, né, Construindo Mulheres Reais, é uma semana estratégica, tá? Vou colocar isso para vocês. E também, para quem não está dentro do treinamento, é também uma semana estratégica, por quê? Por que eu quis falar de mudanças essa semana? A gente vai falar de mudanças pessoais, emocionais, profissionais. Esse movimento de mudança, por quê? Porque a gente vai começar novembro. Semana que vem a gente já começa, tem até um feriado na segunda, a gente já começa o novo ciclo de novo, vem novembro, um ritmo aí de final de mês, um ritmo aí de final de ano, né? Pra gente poder trabalhar exatamente com mudanças. E quando a gente fala de mudanças pessoais, como é o tema de hoje, por que eu coloquei mudanças pessoais logo na segunda-feira? Gente, se você não tem numa segunda-feira uma certa inquietude, essa inquietude, esse movimento como é que fala? Neurose dominical, quando o domingo vai terminando e vem a segunda-feira, é necessário que você já comece uma observação. E eu quero não trabalhar, mas eu quero questionar isso. Olha aí, melhor mês do aniversário. Esse ano ninguém faz aniversário, tá, Gi? Esse ano ninguém faz aniversário desde fevereiro. Só quem fez em janeiro faz aniversário. Em fevereiro pra frente ninguém faz aniversário. Então ninguém passa de ano, a gente continua com a mesma idade. Para que em 2021 a gente volte às comemorações. Meu povo, olha só. Se esse assunto que a gente está falando hoje aqui te interessa, se esse assunto aqui ele é importante para você, ele é interessante para você, pode ser, pode crer. A Fê também, tá na área, né, Fê? Pode ser
que às vezes a gente não anda satisfeito com aquilo que você fez ou com aquilo que você está fazendo. Essa insatisfação, ela é importantíssima e trampolim para as suas mudanças pessoais. Agora, é claro, é necessário que você identificar, é preciso identificar. O que é preciso identificar? As nossas contradições, as nossas inadequações. Quando a gente fala de mudança, as pessoas geralmente querem partir como um tiro, né? Como, sei lá, como um corredor, como o Usain Bolt. E quando acontece esse movimento, veja bem, um próprio corredor, como o Bolt, ele não nasce correndo. Ele vai fazendo o seu trabalho, o seu processo de amadurecimento, ele vai crescendo, ele vai contando com pessoas, com um time, com profissionais ao lado dele. Ele pode nascer, talvez, com uma questão física aí, né? Com uma questão física aí. Vou buscar. Vou pegar aqui. Ele vai nascer, muitas vezes, com uma questão física estruturada, mas ele vai entender algumas adequações e inadequações. Isso acontecia muito tempo atrás. Muito tempo não, né, gente? Até hoje ainda acontece. O jogador de futebol, ele começa a se adequar a uma vida de jogador de futebol, só que o que as pessoas não mostram é a quantidade de pessoas que ficam pelo caminho, né? Mas ali, possivelmente, do ensino médio em diante, ele praticamente já não estuda mais. Antigamente não estudava, hoje os times são obrigados a continuar esses estudos, né? Mas existe uma adequação a jogar, uma adequação a estar ali, uma adequação a se entregar aquilo e uma inadequação aos estudos. Quando você vê grandes jogadores que não precisam do ensino médio, de faculdade, dessas coisas todas, para continuar suas carreiras. Quando você fala que você está precisando de mudanças pessoais, quando você fala, Amaro, eu estou precisando mudar, eu estou precisando me reorganizar, eu estou precisando dar um novo rumo na minha vida. O que você está querendo dizer no fundo mesmo, Amaro, eu não estou mais me identificando no momento que eu estou. Amaro, eu estou inadequado, sei lá, por causa da sua idade, por causa da sua profissão, por causa do relacionamento que você está. O que existe, o que precisa existir dentro de você é um incômodo. Às vezes, até mesmo uma desinstalação. Como assim, Amaro? Uma desinstalação. Você começa a se identificar, poxa, o que eu venho fazendo de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, não está mais legal. Ou você começa a ver que o tempo está se encurtando e fala, poxa, na idade que eu estou, eu não estou me sentindo mais realizado, eu não estou me sentindo mais realizado. Então, para você entender e começar mudanças pessoais na sua vida, primeiro você precisa se identificar numa contradição interna. É como se o nosso coração tivesse inquieto, falando assim, não dá mais, não dá mais. Como se estivesse martelando na porta da nossa existência, que é, muitas vezes, o que a gente chama de crise existencial. É como se tivesse ali, né, uma contradição dentro de nós. Exatamente isso, exatamente isso. Então, sabe quando a gente está... E eu lembro muito disso, assim, principalmente quinta série, sexta série. A gente ficava meio inadequado quando a gente estava num grupo de pessoas, né? Um grupo de garotos ali, de garotos. A gente estava num grupo e a gente começava a não ser mais aceito, começava a ser muito zoado ali, a gente começava a não ser mais querido. Os times, né? Principalmente nós homens assim de futebol ou às vezes de vôlei, né? Das meninas. Tinha as panelinhas, os grupos, aquilo, e começava a não ficar mais bacana. Você tentava transitar, principalmente quando acontecia alguma briga no seu grupo, né? Eu lembro muito disso, assim, algum desentendimento, e eu acabava saindo, tentava entrar em outros grupos. É claro que é assim, né, gente? Quando era época de prova, a gente se aproximava dos grupos dos inteligentes, né? Porque a gente tinha que colar deles, né? A gente tinha que se aproximar desse grupo. E esse grupo, o legal desse grupo, não sei se você percebeu, né? Vamos contar uns casos aqui. Se aproximar dos grupos dos inteligentes, dos nerds, assim, eles acolhem todo mundo, né? A gente fazia isso, não sei vocês, mas a gente se aproximava deles, né? Eu me aproximava deles, assim, somente na época da prova, e depois sumia, assim, né? Porque você tinha que estar com o pessoal, né? Eu jogava bola, assim, você tem que estar perto do pessoal que jogava bem bola, ia ter campeonato interclasses, essas coisas todas. E na época da prova a gente se aproximava deles, né?
a gente chegava perto deles assim para tirar uma nota boa, né? Quando o professor falava então que a prova ia ser em grupo, a prova ia ser em dupla, a gente procurava se enturmar, né? A gente chegava assim um pouco mais para frente nas carteiras para se aproximar das pessoas que sentavam, né? Era uma questão de mudança pessoal, porque a gente tinha que tirar a nota boa, porque na época o pau quebrava, né? Hoje em dia o pau quebra para cima do professor. Mas era interessante que a gente se aproximava, né? E era uma briga, porque eu lembro que tinha uns dois ou três. Tinha um Gabriel na minha sala. Cara, o cara só tirava A. Na minha época era letra, né? Hoje é número, né? E ele era muito gente boa, cara. Então a gente queria fazer os trabalhos com ele, a gente queria fazer as provas com ele. O legal é que quando era trabalho, ele não gostava de apresentar, né? Então assim, ele fazia o trabalho e a gente apresentava. Vocês conseguem perceber que tem uma certa comunicação, né? Apesar que eu não tinha muito essa comunicação. Mas aí, quando ele fazia o trabalho, a coisa ficava. E ele tinha uma letrona grande, assim, uma letra enorme, e era muito fácil de ler as coisas, né? Quando ele fazia. Era insuportável, porque ele só tirava A, só era elogiado. Então, os trabalhos em grupos, a gente saía, né, do pessoal do time do futebol e corria, né, para a equipe ali do Gabriel, tinha mais umas meninas ali, enfim, a galera que tirava A, né? E, claro, quando era campeonato, quando a gente tinha que fazer jogos aí de futebol, letras é da escola pública, exatamente, escola pública, né? Quando era campeonato intersalas, interclasses, aí você corria atrás daqueles que jogavam mais, daqueles que se destacavam mais. E aí, o que eu tô querendo trabalhar aqui com vocês, se questionar? Como que identificar essas contradições, essas questões de inadequações, elas fazem com que a gente trabalhe esse movimento de mudança, esse movimento de ir atrás de alguma coisa. Esse movimento, que às vezes você está desinstalado também no seu tempo. O que é desinstalação no tempo, Amaro? Quando você está olhando demais para o seu passado, vendo que faz 5, 10 anos que você está fazendo a mesma coisa, que a sua vida não anda, que as coisas não acontecem e que blá blá blá, né? E quando você olha muito para o futuro e vê um tempo muito curto, né? Às vezes você olha também para o presente e você olha para os seus amigos da mesma idade, as pessoas da mesma idade, e você não se sente realizada, você não se sente realizado. Esses movimentos, claro que se não for um movimento com inveja e egoísmo, onde você está simplesmente invejando, você está com egoísmo de querer dividir as coisas que você sabe, né? Às vezes é um movimento simplesmente egoísta. Você tem bons conhecimentos, você tem bons estudos, você tem uma boa família, você tem uma boa estrutura e você simplesmente não quer dividir isso com ninguém, você simplesmente não consegue abrir essa porta com ninguém. Por outro lado, pode ser também um movimento invejoso. Você está olhando para o lado e simplesmente está vendo inveja. O que está acontecendo na sua vida não é um incômodo interno, né? O que está acontecendo na sua vida é inveja mesmo. É inveja mesmo. Isso você consegue entender, claro, num grande processo de autoconhecimento. Eu pude perceber isso na minha vida, minha gente. Possivelmente não na faculdade, né, 10 anos atrás, mas eu comecei a perceber isso com mais clareza na minha vida quando eu comecei a fazer um processo profundo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Como assim, Amar? Eu descobri, isso tem a ver um pouco com os temperamentos, né, essas coisas todas, que, por exemplo, tem pessoas que têm muros muito altos na sua personalidade, pessoas que constroem cercas elétricas, muros altos, e é muito difícil de você penetrar essas pessoas. Essas pessoas, elas fogem de questões emocionais, né? Essas pessoas, elas são territórios com muita cerca, territórios com muito muro. Então, talvez seja você uma pessoa assim. É difícil acessar você. E é difícil você acessar os outros. Então, você constrói aquelas casas de o seu território emocional é como aquelas casas de muros muito altos, onde você não consegue expor a sua emoção, você não consegue expor a sua vida. E você também é uma pessoa que não é acessível. A pessoa não consegue acessar as suas emoções. Isso para relacionamento é muito difícil. Por outro lado, você tem as pessoas de pouca cerca, de pouco território. Às vezes pessoas que nem cercaram os seus muros. Eu acho que há um tempo atrás eu era mais essa pessoa. Eu era essa pessoa onde não tinha muita cerca, não tinha muito território. Então era muito acessado. Só que esse acesso, na minha vida, por exemplo, não era um acesso muito pessoal.
tá? Talvez nos relacionamentos pessoais com outras pessoas, eu sempre tive uma questão muito transitória, como se fosse uma casa com um portão acessível, mas que eu tinha um certo controle. Mas nessa área emocional, até hoje, eu procuro trabalhar essas questões. Em que sentido? Às vezes as coisas emocionais passam sem muito filtro. O que para algumas pessoas existem muros muito altos e essas questões emocionais elas praticamente são inacessíveis porque o território é muito difícil das pessoas alcançarem isso. Na minha vida eu percebo que muitas vezes o meu muro é muito baixo, ou que sei lá, que existe basicamente uma cerca elétrica, uma cerca, um arame farpado onde passam-se as coisas, né? Então o que eu recebo emocionalmente é muito profundo, né? O que eu vivo é muito profundo, o que eu faço geralmente é muito intenso, né? Quando eu me dedico a fazer, quando eu me coloco a fazer. Isso para mudanças pessoais pode ser bom, porque aí eu coloco coração, eu coloco vida, né? Eu consigo entregar de uma forma, mas de certa forma o impacto também é muito grande. O impacto emocional é como se essas emoções, esses afetos chegassem em mim e ficassem por muito tempo. Isso hoje eu entendo profundamente dentro dos processos de desenvolvimento pessoal, dentro do meu perfil de comportamento, dentro dos meus temperamentos, dentro das coisas nucleares que existem dentro do armário. Então, é muito fácil, não numa facilidade de execução, tá? Para quem tem como eu, às vezes não tem muro, tem cerca, e essas emoções transitam e elas se enraizam e precisam ver o que vai gerar. Então, por exemplo, o meu tempo de reação emocional, eu sei que ele é mais lento, ele já foi muito mais lento, mas ele é mais lento, então eu preciso absorver isso, entender o que está acontecendo dentro do meu coração, dentro da minha alma, para mim poder ter um tempo de resposta adequado. Então, para começar um projeto, para montar uma estrutura, né, para organizar essas coisas. Igual, por exemplo, para fazer esse programa, eu preciso ter alguma coisa sólida. Tem gente que abre a câmera e sai fazendo. Talvez essas pessoas com um muro emocional mais alto, porque elas não estão tão preocupadas como vocês vão receber, como vocês vão criticar, porque para ela tanto faz, existe um grande escudo emocional dentro de tudo isso. É muito nítido quando você percebe essas pessoas. Você assiste lives dessas pessoas, você assiste esse tipo de movimento no próprio Instagram, essas pessoas têm um muro muito alto, né? No meu caso é diferente, o meu muro ele é mais baixo, minha cerca elétrica, minha cerca é arame farpado, então passa muitas coisas, eu preciso absorver isso, trabalhar e poder devolver isso para vocês. Então, quando eu estou falando de mudanças, é necessário que você entenda esse movimento dentro da sua própria existência, dentro do seu próprio coração. Como que você olha, como que você reage, como que você enfrenta, como que você lidar com essas questões existenciais aí dentro. O que existe em volta de você para começar mudanças pessoais? É um muro? É uma cerca? É nada? O que está acontecendo hoje no seu coração? É um terreno baldio, abandonado, onde ninguém sabe quem é o dono desse IPTU aí? Todo mundo chega, todo mundo passa, todo mundo joga lixo, todo mundo vai embora e você nunca sabe da onde vem o tapa, da onde vem a palavra, da onde vem o lixo? O que está acontecendo hoje é isso. Olha só que interessante quando a gente sabe sobre isso, quando a gente entende sobre isso. Então, se você tem um terreno, uma questão existencial, né? E aí eu estou usando essa simbólica aqui para a gente poder finalizar. Se o seu terreno é já uma construção sólida, uma casa enraizada, muros muito altos, onde você está ali dentro e sente essa segurança estratégica aí dentro, talvez essa rigidez emocional, essa questão pessoal, talvez as mudanças pessoais para você seja muito difícil. Primeiro, para as pessoas, seja mesmo um profissional. Tem pessoas que eu atendo como psicólogo que é muito difícil acessar. Tem que bater na porta, tem que tocar a campainha, tem que falar no interfone, falar, não, sou eu. Abre, né? Não, peraí, mas quem é você? Me dá suas referências, né? É muito difícil de acessar. Então talvez você seja essa pessoa. O que você precisa fazer? Entender que essa pessoa, assumir que essa pessoa e começar esse processo de mudança, de talvez abrir a porta dessa muralha um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. Talvez precisa ver quem foi o que te machucou, que você precisou construir esses muros tão altos aí dentro. Ou talvez você seja uma pessoa como eu era, um terreno baldio, né? Onde que todo mundo tem acesso a isso, só que cada vez que as pessoas têm acesso a isso, você não tem filtro sobre essas pessoas.
Então, como eu disse, um terreno baldio as pessoas usam de caminho, vão cortar caminho, e nesse cortar caminho todo mundo vai pisando, todo mundo vai ficando, todo mundo joga o seu lixo ali. Então você não consegue filtrar esse movimento e, sendo um terreno aberto, se o seu coração é um território aberto, você tem pouca cerca, você tem pouco filtro. Tendo pouco filtro, o que essas pessoas fazem ali talvez te marcam muito. E você não tem controle. Por quê? Porque você não colocou filtro dentro do seu território, dentro do seu coração. Então qualquer pessoa transita, qualquer pessoa joga o lixo, a pessoa ela faz uma reforma na casa dela e joga o lixo no seu terreno. Então você fica uma pessoa que vai absorvendo essa quantidade de coisas e o seu tempo de reação vai ficando cada vez mais lento. Se eu não consigo encontrar isso, se eu não consigo mudar isso durante o meu processo, muitas coisas não acabam não andando. Ainda ocorrem dificuldades na minha vida pessoal, na minha vida profissional, ainda ocorrem ainda problemas, né? Tempo de reação difícil por causa desses todos esses anos em que eu passei com o meu terreno aberto, com esse movimento de passagem onde eu ia lidando com as minhas situações, com as minhas angústias, comigo mesmo. Então, o grande feeling hoje, as mudanças pessoais na sua vida, é que você entenda o seu grau de satisfação ou insatisfação. Isso você precisa estar muito claro hoje. Uma outra questão é as suas inadequações e suas contradições. Um outro ponto fundamental. E aí depois você começa a olhar para a sua vida e você veja se os muros estão muito altos ou se talvez eles nem existam. E aí sim você começa a produzir mudanças reais na sua vida. Se você é mulher, e você está nesse programa de hoje, na gravação desse programa de hoje, estamos aqui, né, uma dezena de pessoas aí. Mudanças pessoais é você diminuir essas contradições. Se você quer ajuda para que eu faça isso com você, que eu trabalhe isso com você, tá? Homens, a gente vai chegar lá, tá? Mas essa semana para vocês é muito importante. Gente, essa semana eu vou trabalhar só mudanças aqui no nosso programa de manhã. Amanhã a gente vai falar de mudanças profissionais, inadequações, contradições profissionais, tá? Então, assim, quer começar mesmo? Comece, claro, identificando essas contradições, esse incômodo do seu coração. Você precisa identificar para você saber o que é que está acontecendo aí dentro para começar essas mudanças. Agora, se você é mulher, eu estou começando um treinamento exclusivo para mulheres. A gente já tem quase 20 mulheres e eu quero 25. Então, se você quer fazer parte do meu time, a gente vai começar essa mudança, esse movimento na quinta-feira, tá? Eu vou abrir o carrinho agora para o Instagram. Então, agora eu estou abrindo esse carrinho para o Instagram. Eu abri ontem à noite para o grupo VIP. E o grupo VIP já absorveu quase tudo. Então, a gente tem aí meia dúzia de vagas ainda. Mulher, você que está aqui me ouvindo, você quer vir comigo agora? A gente começa quinta-feira. Como vai funcionar? Eu vou acompanhar você durante 12 dias pelo WhatsApp. De manhã, talvez antes ou depois desse programa, eu mando um material para você. Você faz esse processo, a gente vai trabalhar esse processo de mudança total durante 12 dias, tá? O valor é 12 parcelas de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. Fechou? Então, 12 parcelas de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. Eu pessoalmente acompanhando. Então você manda uma mensagem, você manda um áudio, eu vou respondendo, a gente vai trabalhando isso. Gente, eu vou estar com você por 12 dias. Então, assim, não é uma sessão, não é um movimento, não é uma coisa que você compra e vai assistindo sozinha e se vira. Não. Eu vou mandar o material e a gente vai fazer junto por 12 dias, tá bom? Então, quer começar as mudanças? Começamos agora, tá bom? Gente, hoje eu quis refletir um pouco com vocês, abrir até um pouco aqui da minha vida sobre mudanças pessoais. Amanhã a gente vai falar sobre questões profissionais, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima segunda. Começamos a semana, hein? Gente, um forte abraço. Amanhã tem mais. Foco nos stories. Fiquem com Deus. Tchau.